está, né, na semana onde teremos a Assembleia Geral para falar sobre arrendamento de parte do CT. E aí acho que é importante a gente tirar algumas dúvidas aqui para o torcedor. Eu queria que você falasse primeiro qual é o período de locação proposto, né, nesse contrato junto aí com o Grupo Mateus. Boa tarde a todos. O período de locação é de 20 anos. Ele começa a valer em 12 meses. Existe um período de carência de 12 meses e depois um período de 20 anos. Esse período de carências é para a construção do empreendimento e depois de 20 anos existe uma possibilidade desse contrato vir a ser renovado com o Grupo Mateus por mais 20 anos. Isso depende deles, mas depende também de um laudo que vier a ser produzido por empresa imobiliária para atestar esse valor de locação de mercado depois dos 20 primeiros anos iniciais. Com relação a essa questão da renovação, como é que funciona exatamente essa questão que você falou do laudo, né, do valor, né, da locação, e o fato de depender apenas, né, do interesse do Grupo Mateus? Não, isso é uma questão padrão em contratos de locação. Normalmente se fixa uma possibilidade de renovação automática pelo interessado, ainda mais numa locação desse porte. Existe um investimento que vai ser feito, isso justifica o prazo. Na verdade, como o Mateus vai despender uma quantia muito grande para construir o empreendimento, ele tem um prazo longo e com essa possibilidade de renovação. Mas para proteger os interesses do Náutico, a gente fez questão de colocar que nesse tempo de 20 anos, se for prorrogado, a gente vai ter o exame apurado por uma empresa imobiliária para que ela possa atestar se o valor da locação está justo para o mercado do ramo. Certo, com relação ao valor, que o Náutico vai receber, eu queria que você falasse qual é esse valor que o Náutico vai receber mensalmente, né, durante esse período, de locação do CT. O valor que nós já divulgamos, que está contratado, é o valor de R$ 130 mil por mês. Esse valor ele inicia após os 12 meses de carência, que o Mateus terá para construir o empreendimento. E o contrato ele tem a equação de ter um ganho financeiro, que esses 130 mil por mês, anualmente dá aproximadamente 1.600.000. Esse contrato tem um reajuste anual, então a gente vai progredir o valor durante 20 anos. E, além disso, ele tem a questão das benfeitorias que vão ser incorporadas ao clube, ao final. Então, a gente vai ter também, de certa forma, um negócio ao final desse contrato, já que, vindo a dar tudo certo, a construção sendo aprovada perante a prefeitura e o Mateus implementando o negócio, a gente vai ter tanto a parte patrimonial, quanto o ganho financeiro, quanto um negócio que vai gerar uma receita perene lá para o centro de treinamento, para o clube, de certa forma, para sempre. Com relação a esses 130 mil, como é que o clube chegou a esse valor específico? Na verdade, o Mateus ele fez uma proposta inferior, né? Razoavelmente inferior a essa, em outubro de 2021. E aí, na época, o Conselho Deliberativo, junto com a diretoria executiva, contratou uma empresa do ramo imobiliário. Essa empresa fez um laudo de avaliação, que nós, inclusive, criticamos, pedimos um novo laudo que apurasse de uma forma mais ampla o valor, considerando o negócio em si, o negócio de um atacarejo. Esse laudo foi produzido e fez um comparativo com outros atacarejos e outros negócios similares e chegou a um número que é próximo do que foi acertado. A gente fez algumas mudanças no prazo, que inicialmente era de 25 anos mais 25, esse prazo foi reduzido para 20 mais 20. E a gente fez uma mudança também no tamanho da área locada, que inicialmente era de 34 mil metros e foi reduzido para 30 mil metros. Então, a gente tem uma base técnica de um laudo que foi produzido por quem entende para amparar o valor. E aí, esse valor, né, só para a gente
deixar claro, ele será reajustado mediante a análise, né, do valor correto, né, do ramo imobiliário, não é isso? Isso, na verdade existe um índice, né, que reajusta o contrato ano a ano, então a cada 12 meses esse contrato ele vai crescer, né? E aí a expectativa da gente é que por um cenário passado aí de 20 anos, a gente sabe que ao final desse contrato o valor deve estar em 3, 4 vezes maior em razão da inflação, enfim, da correção do valor. E esse valor que o clube irá receber, ele já tem uma destinação certa? Sim, na verdade, contratualmente é um valor que entre Náutico e Matheus, o Matheus tem a obrigação de pagar ao Náutico. Internamente, cabe ao clube decidir o que fazer. E o Conselho Deliberativo, quando aprovou por unanimidade dos presentes na sessão há 2 semanas atrás, ele definiu que esse valor seria utilizado exclusivamente para o pagamento do passivo do Náutico, já que o Náutico iniciou um processo para reestruturar o seu passivo e negociar com seus credores no âmbito de uma possível recuperação judicial que está sendo discutida internamente. Você falou, né, que a área alocada, a ser locada, no caso, é de 30 mil metros, correto? Sim. 30 mil metros quadrados, não é isso? Exato. E essa seria a área ali da frente do CT ou seria uma área diferente? Não, os 3 hectares que vão ser locados, eles são da frente do CT. É onde existe hoje o acesso ao CT, fica na área voltada para a BR-101 e se estende do início do centro de treinamento para dentro do centro de treinamento. Quem conhece o CT sabe que existe uma entrada lateral e essa entrada lateral não vai ser afetada. Então, o atacarejo ele vai ter um limite anterior à entrada lateral, que é justamente no quadrado da entrada do centro de treinamento, onde existe hoje apenas a escolinha e um pequeno centro administrativo ali, nada mais, apenas o caminho para a área de trás, que é onde estão os campos de futebol, onde está o hotel, onde está a base, enfim, onde está realmente a estrutura de futebol do centro de treinamento. Então, a nova entrada principal do CT será onde hoje, né, é a entrada lateral, mas para isso acontecer será preciso fazer algum tipo de obra, enfim. Essas obras, elas serão feitas, custeadas pelo clube, já estão dentro desse valor acordado com o Grupo Matheus, ou o Grupo Matheus vai, durante esse processo, também estar à frente dessas novas obras lá no CT? Existe uma portaria, uma entrada lateral hoje, né, que vai ser transformada na portaria principal do centro de treinamento. Então, na verdade, no âmbito do contrato foi negociado um valor, né, que será antecipado pelo Grupo Matheus, para efeito do Náutico fazer essa reforma. Então, a entrada principal do centro de treinamento passará a ser na rua lateral, é uma rua asfaltada, são alguns metros adiante da área de acesso principal. Hoje o time, quando sai, inclusive, pelo fato de o ônibus ser alto, né? O ônibus, ele, quando vai para os jogos, ele sai pela entrada lateral, justamente porque a portaria principal de acesso ela não tem altura suficiente para o ônibus. Então ali vai passar a ser, né? E existe uma verba que o Grupo Matheus vai desembolsar agora, logo que o contrato for aprovado perante os sócios, para que o Náutico possa fazer essa reforma e reestruturar a portaria. Com relação ao contrato, assim como todos, também existe a questão da rescisão contratual, né? Eu queria que você me falasse como é que funciona essa questão de uma possível rescisão contratual, tanto do lado do Náutico quanto por parte do Grupo Matheus. Como é que funciona essa questão? Bem, como você falou, qualquer contrato ele tem a possibilidade de ser desfeito, né? Isso é natural, pode acontecer, enfim, numa locação comum que se faça de um apartamento ou numa locação desse tipo de grande porte. A diferença é que, nesse caso, a gente tem um passo agora da Assembleia Geral, depois a gente tem um passo da Prefeitura do Recife aprovar o projeto e liberar o alvará para a construção.
Então, uma vez construído o empreendimento, a possibilidade de rescisão ela só vai ocorrer da parte do Náutico se o Matheus atrasar mais de 4 aluguéis ou se ele descumprir a obrigação de construção. Da parte do Matheus, ele pode rescindir, mas ele perderia, no caso, a benfeitoria que ele está construindo. Então, ele vai investir um valor vultoso para construir um atacarejo, que exige dele a necessidade de ter um prazo para se remunerar, vamos dizer, pelo investimento que ele vai fazer, mas ele pode sim querer antecipar essa situação, só que ele precisa dar 6 meses ao Náutico de antecedência e ele, automaticamente, toda a benfeitoria que ele construiu passará a ser do Náutico. Sobre a Assembleia Geral, Roberto, que é onde será votado, né, essa proposta de locação de parte do CT, quando é que será realizada a votação? A votação está marcada para a próxima sexta-feira, né, daqui a 3 dias. Foi objeto de um edital publicado na Folha de Pernambuco, com a antecedência prevista no Estatuto. A lista dos sócios aptos a votar foi divulgada no site oficial, em alguns outros, nas mídias sociais do clube, enfim. E o sócio que tem direito de voto, a gente pede que ele compareça. Amanhã a gente vai estar aqui no clube, foi divulgado no Instagram, nas mídias sociais. A gente vai estar aqui à disposição dos sócios para quem quiser ler o contrato ou tirar alguma dúvida, algum esclarecimento. A gente já fez isso com alguns sócios ao longo dos últimos dias e a gente fica à disposição aí para qualquer outro esclarecimento. Além de amanhã, né, que o sócio vai poder vir durante todo o dia, né, para tirar esses esclarecimentos, se o sócio não conseguir vir amanhã, na quinta-feira ele também consegue dar uma olhada no... Consegue sim. A gente abriu essa possibilidade desde a semana passada. O jurídico tem recebido alguns e-mails de alguns sócios interessados em ver o contrato, a gente tem respondido. Eu particularmente entrei em contato com alguns dos sócios. A gente teve algumas reuniões aqui presenciais nos últimos dias. Tem alguns sócios marcados para amanhã. A gente vai estar o dia todo amanhã. Quem quiser pode vir ou amanhã ou na quinta-feira, que a gente vai disponibilizar o contrato para quem tiver interesse em ler. E o sócio, Roberto, que não conseguir vir amanhã, né, para dar uma olhada no contrato, tirar as dúvidas, ele consegue vir na quinta-feira também? Sim, consegue sim. Na verdade, a gente divulgou esse dia da quarta-feira como uma opção ao sócio, imediatamente que esteja na urgência de vir, porque nós recebemos alguns e-mails e nos disponibilizamos a estar aqui presentes amanhã. Mas isso não significa que o sócio que queira vir na quinta-feira não possa ter acesso ao contrato na quinta-feira e a gente também não possa prestar os esclarecimentos. A gente, inclusive, está disponibilizando o contato telefônico, enfim, outras situações para facilitar a vida do sócio, para que aquele que queira tirar dúvidas e não possa vir tenha essa oportunidade.